Por que as minhas orações não são respondidas? Esta é uma pergunta muito frequente e é sobre este assunto que eu quero conversar com você nesta reflexão do devocional de hoje. Você não pode perder, como eu sempre falo aqui. No final, eu vou fazer uma oração e quero que você participe desta oração comigo. A falta de fé é um tema recorrente nas Escrituras e tem implicações profundas na vida espiritual dos cristãos. O que eu vou falar para você hoje é fundamental para que você compreenda algumas verdades em torno desta pergunta. Por que as minhas orações não são respondidas? Primeiro de tudo, falta de fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Algumas causas da falta de fé: dúvidas e inseguranças. Olha o que diz o texto bíblico. Imediatamente o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Marcos capítulo 9, verso 24. Veja, este versículo mostra que mesmo aqueles que creem podem experimentar dúvidas, pedindo ajuda para superar sua incredulidade. Uma outra causa da falta de fé: falta de conhecimento. A Bíblia diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Oséias capítulo 4, verso 6. Veja, desconhecer as promessas de Deus pode enfraquecer a fé, como enfatizado por Oséias. O meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. A terceira causa da falta de fé: influência externa. Veja o que a Bíblia diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Paulo escreveu isso em 1 Coríntios capítulo 15, verso de número 33. Veja que pressões sociais e culturais podem afetar a crença pessoal, desviando-nos da fé. Por isso, cuidado com as mesas que você se senta, cuidado com as pessoas com as quais você anda. Há pessoas que não agregam absolutamente nada à nossa fé. Há pessoas que plantam em nós a semente da incredulidade. Cuidado com esse tipo de influência. A segunda razão pela qual muitas vezes Deus não responde às nossas orações: pecado não confessado. Como eu gostaria de estar falando isto para toda a sua família, para todos da sua igreja. Pecado não confessado faz com que a nossa oração não seja nem ouvida pelo Senhor. A primeira razão por que um pecado não confessado impede a resposta das nossas orações: porque é uma barreira espiritual. Veja o que está escrito em Isaías capítulo 59, verso 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Gente, o pecado cria uma separação entre nós e Deus, impedindo a nossa plena comunhão com Ele. Vou repetir. O pecado cria uma separação entre nós e Deus, impedindo a nossa plena comunhão com Ele. Uma outra coisa importante a refletir sobre o pecado não confessado que impede as respostas de Deus à nossa oração, às nossas orações: culpa e vergonha. Culpa e vergonha. Veja que a Bíblia diz: pois estou aflito e necessitado, e o meu coração está ferido dentro de mim. Salmos 109, verso de número 22. Sentimentos de culpa podem impedir a aproximação a Deus, como expressa o salmista. Quando você peca, quando você comete uma transgressão, uma iniquidade,
você fica com vergonha de se aproximar de Deus, de entrar na presença de Deus. E por último, necessidade de arrependimento. Necessidade de arrependimento. A Bíblia diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. 1 de João, capítulo 1, verso 9. Confissão e arrependimento são necessários para restaurar a comunhão com Deus, a fim de orarmos e obtermos respostas efetivas da parte dele. Terceiro motivo porque as nossas orações, de repente, não são respondidas. Motivações erradas. Veja só, dependendo da motivação que há no seu coração, você vai ter resposta ou não das suas orações. Quando é que as nossas motivações estão erradas? Quando o nosso coração está cheio de egoísmo. A Bíblia diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Tiago capítulo 4, verso 3. Escute o que eu vou dizer para você. Pedir apenas para benefício próprio não alinha com os propósitos divinos. Por isso que o egoísmo impede a resposta de Deus às nossas orações. Número 2, a falta de altruísmo. A Bíblia diz: ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. 1 Coríntios capítulo 10, verso 24. Orar sem considerar o bem dos outros pode ser ineficaz. A oração do Pai Nosso é: Pai Nosso, o pão nosso. Não pode haver egoísmo e nem egocentrismo. Orar sem considerar o bem dos outros pode ser ineficaz. A terceira razão porque muitas vezes as suas orações não são respondidas é por causa dos desejos mundanos. Veja, a Bíblia diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. 1 de João, capítulo 2, verso 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Desejos que não refletem os valores espirituais podem ser ignorados por Deus. Eu quero repetir isso. Desejos que não refletem valores espirituais podem ser ignorados por Deus. A quarta razão, porque muitas vezes Deus não responde às nossas orações, por falta de persistência. Exatamente. Por falta de persistência. Há pessoas que desistem muito rápido quando a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 7, verso 17, orai e sem cessar. Orai e sem cessar. Parar de orar cedo demais pode impedir respostas. A persistência é a chave. Você não pode ser um desistente com facilidade. Você não pode parar de orar. Você não pode desistir. Um dos segredos é ser persistente na oração. Disciplina espiritual. Isso aqui é muito importante. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Gálatas capítulo 6, verso 9. Persistência fortalece a disciplina e a fé. Você que está pensando em desistir, você que já desistiu, guarde isso. Persistência fortalece a disciplina e a fé. A nossa oração precisa ser uma prova do nosso compromisso. A Bíblia diz: sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. A continuidade da oração demonstra comprometimento com Deus. Em quinto lugar, por que as nossas orações muitas vezes não são respondidas? Antes de prosseguir,
Você já se inscreveu no meu canal? É muito importante que você se inscreva no meu canal. Aqui embaixo tem um botão, inscreva-se. Você quer receber os devocionais todos os dias? Você quer receber o aviso de que eu postei uma nova reflexão, uma nova resposta, uma nova oração? Então, se inscreva. Clique no inscreva-se, ativa o sininho e vai aparecer a palavra todos. Aí você clica na palavra todos. Faça isso agora. Se inscreva no meu canal. Em quinto lugar, a vontade de Deus, ou seja, alinhamento espiritual. Se você quer que Deus responda às suas orações, você precisa estar espiritualmente alinhado com Ele. Olha o que a Bíblia diz, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. 1 João capítulo 5, verso 14. Orar conforme a vontade de Deus garante respostas. Orar conforme a vontade de Deus garante respostas. Aceitação. A Bíblia diz, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas capítulo 22, verso 42. Gente, compreender e aceitar a vontade divina é crucial para orar e ver Deus responder às orações. Em terceiro e último lugar, propósito maior. Veja que em Jeremias capítulo 29, verso 11, nós lemos, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Deus pode ter planos maiores que os nossos pedidos imediatos. Isso mesmo. Deus pode ter planos maiores que os nossos pedidos imediatos. Por que Deus, muitas vezes, não responde às nossas orações? Número 6. Por causa de relacionamentos quebrados. Isto mesmo. Relacionamentos quebrados podem impedir a resposta de Deus para as nossas orações. Vamos falar um pouquinho sobre o perdão. Lucas capítulo 6, verso 37 diz, perdoai e sereis perdoados. Perdoai e sereis perdoados. Ou seja, a falta de perdão pode bloquear nossas orações. Preste atenção. A falta de perdão pode comprometer, anular, bloquear as nossas orações. Vamos refletir sobre reconciliação. A Bíblia diz, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Romanos 12, verso 18. Deus valoriza a paz entre as pessoas. E quando se trata de unidade, a Bíblia diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133, verso 1. Harmonia nos relacionamentos reflete o amor de Deus. E por último, por que Deus muitas vezes não responde às nossas orações? Falta de ação. Fé e obras. Olha o que a Bíblia diz. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Tiago capítulo 2, verso 17. A fé verdadeira deve ser acompanhada por ações. Até porque é oração. Se não houver ação, significa que esta fé é morta. Fé sem ação é morta. Responsabilidade pessoal. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, verso 23, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor. Isso tem a ver com responsabilidade pessoal. Devemos agir conforme oramos. Não pode haver incoerência, incongruência. Nós temos que agir de acordo como nós oramos. Por último,
testemunho vivo. Olha o que a Bíblia diz. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Mateus 5:16. Nossas ações devem refletir nossas orações e crenças. Eu quero concluir. Mas antes de concluir, eu quero que você escreva aqui o seu pedido de oração. Antes de concluir, eu quero que você coloque aqui o nome de uma pessoa para a qual você quer que nós oremos. Muitas pessoas têm colocado aqui os seus pedidos de oração, mas faltou o seu. Para quem você quer ou em que área você precisa de oração hoje? Eu quero que você coloque o seu pedido de oração. Eu quero pelo menos 1000 pedidos de oração aqui. Ou então você pode colocar aqui o seu testemunho. Você tem recebido algum milagre nesses dias como resultado deste devocional aqui? Então, coloque o seu testemunho aqui. Vamos terminar. A falta de fé pode ter causas variadas e consequências significativas, mas pode ser superada através do estudo das Escrituras e da oração. Manter uma fé sólida é essencial para uma vida espiritualmente plena em comunhão com Deus. Eu quero orar. Orar crendo que Deus pode fazer além do que nós pedimos ou pensamos. Aonde quer que você esteja, seja em casa, no carro, seja no hospital, seja no caminhão, no avião, na academia, ou caminhando no jardim, seja na cozinha, no quarto, na sala, no posto de gasolina, no supermercado, na guarita, porque você trabalha como vigia, como guarda. Vamos orar aonde quer que você esteja. Entre em oração comigo nesta hora. Pai, obrigado porque a Tua palavra sempre vem ao nosso encontro para nos ensinar. E nos ensina a fazer orações com o nosso coração alinhado com o Teu coração. E que não haja incredulidade em nós, porque a Tua palavra diz que tudo é possível ao que crer, que sem fé é impossível alcançar o Teu coração. Por isso, ó Pai, que sobre nós esteja a Tua bondade, a Tua graça, o Teu amor, as Tuas mãos estendidas. Agora eu coloco diante de Ti todas as pessoas que estão comigo e que precisam de uma resposta. Mães, pais, filhos, sogra, sogro, nora, genro, netos. Pai, nós oramos. Nós oramos aonde quer que haja alguém que precisa de uma intervenção, que precisa de uma resposta. Estende as Tuas mãos. Aonde houver necessidade de perdão, de restauração do relacionamento, de cura espiritual, cura emocional, cura física. Tu és o Deus que sara, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que liberta. Eu abençoo a todos. Eu abençoo o casal, a família. Eu abençoo a casa. Eu abençoo a todos aqueles cujos nomes foram escritos aqui. Pai, quantas necessidades. E o Senhor sabe o que cada um precisa. Faz de acordo com a necessidade de cada um, porque Tu és um Deus que tudo pode, que tudo vê, que tudo faz. Abre portas, aplana o caminho. Fala ao coração, alegra o triste, dá ânimo ao abatido. Pai, eu oro por todos. No nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. Deus abençoe seu lar. E não se esqueça, o céu não está em crise. Deus está no controle. Nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Não perca por nada o vídeo de amanhã, onde eu vou estar trazendo mais uma resposta de uma demanda na vida do cristão. Agora pegue esse link e envie para pelo menos 3 pessoas que você quer muito bem. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro.